os teus hábitos de vida. Isso vai melhorar muito, tu vai diminuir esse risco, né? Assim nós vamos ter uma longevidade boa. Doutor, então eu vou morrer. Mas é só tu mudar. Não, então eu vou morrer. Então, parece algo simples, mas mas é complicado. Por exemplo, da insônia, né? Uma dica bem importante é, se você perdeu o sono, levante-se da cama. Não fique enrolando na cama. Atrapalhando o outro, né? E atrapalhando ele mesmo, porque quanto mais tu persegue o sono, mais o sono foge de ti. Então, o sono, ele não é um desligamento, mas ele é um entregar-se. Então, se tu é excessivamente preocupado com o dia de amanhã, se tu tem muito medo do que virá, tem muito medo do futuro, talvez tu seja uma pessoa com mais tendência a ter insônia. E o feijão com arroz no tratamento do sono, ele funciona muito bem, que é horário regular de sono, atividade física pela manhã, não ficar rolando na cama, 2 horas antes de dormir sem telas. Então, às vezes a gente acha que a solução do nosso problema vai vir de uma droga, por exemplo, de uma pílula mágica para dormir. E, infelizmente, apesar de muitas pessoas tentarem, ainda não existe essa pílula de pá, joga aí e dorme. Desliga. Não, são de escolhas. Tu percebeu que trabalhar como uma pessoa de turno na madrugada te trazia prejuízos. Talvez se tu persistisse nesse horário, tu ia ser um cara burnout, cansado, irritado, obeso ou com perda de massa magra e insatisfeito. Tu tomou a decisão. Eu não pretendo trabalhar de noite. E o cansaço, né? A sensação de Fadiga. cansaço, fadiga é uma coisa impressionante. Assim. A gente estava conversando na redação até antes para fazer o programa aqui, né? Aí cada um falou um pouquinho da sua experiência, né? De dormir ou não dormir, né? E eu cito no meu caso, essa questão das pernas, assim, né? Até, não só parado, daqui a pouco eu tô assim, né? Então isso, às vezes, de noite também fica se mexendo, né? E um outro colega falou de que ele dorme, mas sem descansado, assim, sabe? Então ele parece que está sempre com sono, sabe? Sim. Não, eu durmo, consigo dormir 8 horas, mas parece que eu estou sempre com sono. Sim. Esse é um paciente clássico que ele precisa fazer alguma avaliação com algum profissional assim do sono e um bom candidato a fazer esse exame que a gente comentou sobre a polissonografia. Porque ele é um paciente que dorme, né? Diferente do paciente com insônia que não dorme, esse paciente dorme, porém ele não tem o sono relaxante, né? Então, esse é um paciente clássico que a gente tem que investigar os distúrbios do sono. Dependendo do biotipo, da idade do paciente, se ele ronca ou não, talvez ele tenha apneia do sono. A apneia do sono é uma doença que faz com que a gente respire menos durante a noite. Tem pausas respiratórias que a gente chama. A garganta fecha, a língua cai para trás. Né? Isso faz com que o paciente não consiga respirar bem durante a noite. O paciente até dorme. Dificilmente ele acorda com falta de ar, pode acontecer, mas ele passa a noite inteira dormindo. Só que o cérebro dele está tendo que toda hora fazer desses estágios de sono ir para um estágio de sono mais superficial, para que ele consiga meio que acordar, fazer com que a garganta abra um pouquinho para ele conseguir respirar melhor. Então, o cérebro fica muito ativado durante a noite, faz com que não consiga relaxar bem, e mesmo que durma 8 horas, essas 8 horas foi tudo quebrado porque ele estava precisando acordar para respirar durante a noite. Esse é o grande problema da apneia do sono. É um paciente que dorme muito, mas não descansa o suficiente durante a noite. Né? Agora, é complexo, né, doutora, a gente tentar também, né, entender um pouquinho disso, né, e trabalhar essa questão, porque às vezes, e como a senhora falou, parece muito mais comportamental, assim, né? Então, a gente conseguir ter um ambiente em que a gente consiga, assim, não, agora eu vou me concentrar, nem seria a palavra, me concentrar, mas tornar aquele ambiente um pouco mais aprazível ao sono, digamos assim, né? Porque a gente vai dormir com a cabeça ainda muito... Pois é, mas é que esse é o problema, tu tocou, né? Complementando o que o Gabriel falou. Então, assim, tudo que fragmentar o teu sono é ruim. Às vezes o paciente fala assim pra mim, mas, meu filho dorme super bem, ele dorme 10 horas. E eu vou lá ver 10 horas mal dormidas. Tem bruxismo, range os dentes, ronca pra caramba, não para de mexer as pernas. Tudo isso te tirou de um sono de melhor qualidade, te deu um sono todo fragmentado, ruim, cansado, fadigado, testosterona baixa, então GH baixo. Então, dormir muitas horas é um mito. Pode ser que tu durma muitas horas e teu sono seja ruim. A maior parte das pessoas vão ser sonolentas, mas tem gente que não é sonolenta, que tem uma doença do sono, mas não está caindo de sono durante o dia. E esse perfil é difícil que vá consultar conosco. Por isso que a gente tem que ter fatores de alto risco.
Todo paciente que tem problema de coração, hipertenso, todo paciente que já infartou, que teve AVC, todo paciente que tem doenças crônicas reumatológicas, todo paciente que tem algo anatômico, queixinho pequeno, paciente obeso, paciente, como tu falou, pernas inquietas, ou que sente que não está relaxando, ele tem que ser avaliado, porque talvez ele tenha poucos sintomas e o primeiro sintoma dele seja um infarto. Então a gente não quer isso. Então não basta, tu não tem que esperar que tu tenha um sintoma, não. A gente tem que ver se tu não é um cara de alto risco. Todos que trabalham de noite são alto risco, todos os motoristas são alto risco. Então existem vários fatores de risco. O sono ele é muito multicaras, Tu viu quantas pessoas com queixas tão diferentes, né? Diferentes. Então não é uma receitinha de bolo. Isso é importante, né, doutor? Porque daqui a pouco a questão do sono pode ser, né, tá te apontando para uma coisa que o teu corpo está dizendo assim, olha, vai lá ver, porque pode ser uma coisa muito mais complexa e perigosa, inclusive. Com certeza. Isso é bem documentado cientificamente, assim, o impacto que o sono ruim dá em várias doenças, né? A gente fala bastante de doenças cardiovasculares, principalmente a pressão alta. Às vezes o paciente usa remédio, e a pressão sempre disparando. E quando vê, ele tem apneia do sono, que é uma doença que favorece com que tenha pressão alta resistente, que a gente chama. Diabetes é a mesma coisa, uma doença que parece que não tem nada a ver, porque tem a ver com açúcar no sangue, né? Mas não, a apneia do sono ou qualquer outro distúrbio que faça com que a pessoa durma mal ou durma menos, pode também fazer com que ela tenha piora desse controle da diabetes. A mesma coisa, continua com remédios, e quando vê, ela está com um problema de sono. A gente passa, teoricamente, 8 horas de sono dormindo, se não 1/3 do dia, né? Então, se 1/3 do dia ele está ali com dificuldade para respirar ou não está conseguindo relaxar, isso com certeza vai ter repercussão no dia a dia. E aí que está, né, doutora, a questão dessa busca da cura mágica aí, né? Daqui a pouco a pessoa apela para algum tipo de medicamento, algum tipo de... E isso, daqui a pouco, disfarça também, né, o problema, né? Tem uma frase também que eu gosto, essa frase do meu pai, tá? E ele fala assim, ó, não existe tratamento simples para doença complexa. Pô, a gente está falando que o sono é uma doença complexa, não é mesmo? Não vai ser um alargador do nariz que tu vai comprar no mercado, que vai solucionar, né? Não vai ser simplesmente um adesivo no nariz. Não vai ser um colchão com uma capa, não vai ser a pulseirinha de imã. E as propagandas são quase milagrosas, então, assim, né? Às vezes o paciente me traz isso, e daí eu falo assim, mas será? Será que é verdade? Eu falo, será? Pensa comigo, será que é bom isso aí? Será que esse spray é anti-ronco? Gente, a gente tem que também ser crítico. Não, tá? Não existe nada que cure o ronco assim. Existem tratamentos. Assim como eu chamo a atenção das crianças. Às vezes as crianças chegam lá cheias de diagnóstico. Meu filho tem déficit de atenção, meu filho tem hiperatividade, meu filho é autista, o meu filho não aprende, tem TOD, agressivo. Não, ele não tem, talvez ele não durma. Então a gente não fecha diagnósticos psiquiátricos em pessoas que dormem mal. A gente tem que saber se aquela pessoa dorme bem. E as crianças o momento de boom do cérebro delas. Tu imagina uma criança que está privada de sono, que fragmenta o sono, que ronca, que para de respirar. Como ela vai prestar atenção em ti? Ela vai querer te morder, no mínimo. Tá irritadíssima ali. Tá braba, né? Brava. E a criança não tem sonolência. Uma criança que não dorme já tinha derrubado todo o teu estúdio aqui. Então, a gente tem que ser crítico, né? Eu tenho a impressão, às vezes, que por mais conhecimento que a gente tem, e é muito bom trazer conhecimento, as pessoas ainda ficam, às vezes, à mercê de picaretas, de pessoas que não orientam bem e se atrasam para começar a fazer um tratamento que vai fazer bem para elas. Essa que a senhora trouxe aí, doutora, isso aí, de vez em quando está pipocando, né, nos sites aí, né? Essa coisinha do nariz, né, seria para apneia, um tipo de... Na verdade, sim, a ideia a gente chama de dilatador nasal, tá? Ele ficou famoso há uns anos atrás, que os jogadores de futebol usavam, botavam assim. Tem uma indicação X, então, existe uma indicação X, que é quem tem o nariz que desaba, né? Uma insuficiência de válvula, que a gente fala, o nariz que desaba um pouquinho, tá? Tem uma indicação X, só que no dificilmente vai ser não vai resolver isso. É a coisa que resolve. A única indicação é quem puxa o ar e a narina fecha, assim, muito, assim. Mas fora isso, dificilmente vai ser uma coisa que vai resolver a vida da pessoa, assim.
Tá cheio de milagres por aí, né? Tentando fazer assim, com que... E às vezes a pessoa quer que tu diga isso para ela. A principal causa de apneia, por exemplo, é a obesidade. Então a pessoa chega no consultório obesa, com apneia obstrutiva do sono, eu preciso dizer para ela, viu? Nós vamos ter que melhorar a questão do peso, não sabe? Então, para a gente ter bons resultados dentro de uma doença que envolve um monte de profissional, otorrino, pneum, psiquiatra, pediatra, endócrino, a gente vai ter que mexer um pouco mais na estrutura dessa casa. Do ronco, como é que é um passo a passo daqui a pouco para ele começar assim, tentar se livrar disso para poder dormir melhor? Beleza, ronco. Meu marido ronca. Doutora, não aguento mais esse homem de Deus, não para de roncar. Meu filho ronca. Eu entrei na menopausa, comecei a roncar. O que tu tem que fazer? Primeiro passo. Primeiro médico que tu vai consultar, tu vai falar isso. Viu? Olha, eu tô roncando. Gineco, clínico geral, médico do posto. Tu vai falar isso. Eu tô roncando, eu quero me tratar. Já vai dar uma luz para esse médico. Já dá uma pista. Já dá uma pista. O ronco, causa muito importante, nariz fechado. Muitas vezes é meleca, gente, catarro, rinite alérgica. Vamos tratar rinite alérgica com medicamentos para rinite. Então, tu não precisa ir no especialista em sono. Às vezes, assim, tu não tem na tua cidade. Mas tu conversa com o teu médico, quando tu vai no teu dentista, tu fala disso também. Tu vai começar por aí. E é claro que a partir dali, muitas vezes tu é encaminhado para um especialista em sono. Mas o teu médico do posto, ele vai começar um tratamento para ti. O teu clínico vai solicitar um exame do sono, que pode ser feito em casa, que pode ser feito em um laboratório, né? Tem muitas maneiras, não é só um monte de fio. Muitas vezes, se o paciente é de alto risco, ele pode fazer em casa o exame. Então, começa por aí. Depois vamos fazer um examezinho para olhar se não tem um tumorzinho. Muitas vezes, tumores também podem causar isso. Então, é uma investigação mais complexa, mas que pode ser feita. E deve ser feita. Deve ser feita, né? Sobre as pernas, Rita, agora consulta aqui, ó. Interessado. Eu tô agora me vendo interessei, então né? que é a solução das pernas problema inquietas. particular agora aqui. Vamos resolver isso aí. O que dá para fazer, doutor? Assim, Só queria diferenciar um pouquinho dos termos, assim, só, porque algumas coisas ficam meio populares, assim, que a gente tem as pernas inquietas, que na verdade é uma doença de pessoa que está acordada, assim. Na verdade, a pessoa que está quase pegando sono tem essa mania de mexer as pernas, porque ela não consegue ficar paradinha. Durante a noite se mexe muito as pernas, mexe muito o corpo, a gente chama de um movimento de membros inferiores, assim, durante a noite, né? Os dois são meio parecidos e estão relacionados com a dificuldade do paciente conseguir parar de mexer as pernas. Ele sente uma necessidade grande. Uma coisa que tem sempre que investigar em casos como esse é deficiência de ferro. Tá? Então, o paciente, que às vezes é uma coisa que nem dá muito sintoma, às vezes ele pode ter um pouco de anemia, e essa ser a causa. Então, isso é uma coisa sempre boa de investigar. E uma coisa também que está bastante relacionado é o uso de alguns medicamentos. Tá? Medicação psiquiátrica, né? Para depressão, para ansiedade, TDAH, vários tipos de medicações desse tipo, elas podem se manifestar como doença de movimento de pernas atrapalhando o sono ou antes na hora de dormir. Basicamente essas duas coisas já está bem encaminhada assim, conseguir investigar bem. E olha que interessante, quando a gente tem outros distúrbios associados, a gente piora o movimento de pernas. Então, por exemplo, não vai acontecer contigo. Não vai acontecer. Mas se tu ficar obeso, por exemplo, se por acaso tu tiver uma amidalona grande, tu vai começar a roncar, tu vai piorar o movimento de pernas. Porque tu vai abrir uma janela maior para te fazer esse distúrbio. Então, está muito associado. Gestação. Gestação é um momento que muitas vezes a gente vê esse movimento de pernas. A gente vê também a apneia na gestação, a gente vê insônia na gestação, vê muito sono também. Então, está interligada essas dificuldades e devem ser tratadas, tá? Chama a atenção das gestantes, porque isso aumenta as chances de bebezinho pequeno, tá? E também de parto prematuro. Então, a gestante, ela tem que cuidar do sono. Então, o sono, ele não é só do especialista que trabalha com sono, não é só do otorrino, não é só do pneumo. Ele é do gineco também, ele é do dentista também, do psicólogo, do psiquiatra. Uma boa qualidade de sono é um tratamento também, né? Sim, e assim, como eu te falei, às vezes não é algo extraordinário, às vezes a gente fazia o básico. Como que as nossas mães faziam pra gente dormir? Elas não rezavam, elas não contavam uma história, a gente não jantava todo mundo junto, a gente tomava um banho, ou vocês ficavam vendo televisão.